Quando, da passagem do projeto aqui pela casa, eu me manifestei contrário e gostaria de salientar que eu não tenho absolutamente nada contra a corporação do Corpo de Bombeiros. Quero salientar também o trabalho importante que eles executam, inclusive com os parcos recursos disponíveis. A discussão em si, em que pese as coisas aqui ponderadas, dos valores a serem cobrados, ela é importante, bastante pertinente, porque é muito salutar que a sociedade possa discutir e tentar compreender alguns aspectos. Como, por exemplo, eu gostaria de dizer e analisar em dois momentos. Eu entendo inoportuna a criação dessa taxa, e vou elencar aqui alguns dos motivos pelos quais considero inoportuna, e também trazer à discussão uma coisa um pouco maior. O brasileiro, não cabe mais no bolso do brasileiro nenhuma taxa e nenhum imposto. É sabido que nós, brasileiros, trabalhamos 5 meses e meio do ano só para pagar imposto. Não cabe mais taxa nenhuma, por mais irrisória que ela seja. E é importante que nós discutimos isso. No estado de São Paulo e em Araçatuba, a situação também é interessante, porque o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação. É o estado que tem um aparato de arrecadação perfeito. O estado consegue montar uma estrutura de arrecadação invejável, que não falha. Paralelo a isso, ou de forma paradoxal, ele não dá o retorno devido desses recursos arrecadados em benefício para a população. Ele cria obrigações para a população, taxas e impostos, mas a obrigação dele, Estado, ele não cumpre. O Estado de São Paulo municipalizou a educação, a saúde, obriga os municípios a cobrar taxa de bombeiro dos munícipes, encheu a rodovia de pedágios, sendo que nós já pagamos impostos para isso tudo. O estado mais rico da federação é o que mais mal paga a polícia militar, a polícia civil e os professores. É incrível que o Corpo de Bombeiros faz parte da Secretaria de Segurança. E hoje, nós estamos no período pré-eleitoral, se você não sai da boca dos políticos 3 palavras: educação, saúde e segurança. Pois muito bem, a atividade do Corpo de Bombeiros é uma atividade de segurança. E nós já pagamos para isso. É obrigação do Estado manter a corporação em todos os seus aspectos. E não só no salário dos soldados e dos oficiais. Acho mais interessante ainda que os comandantes da corporação, além de comandar todas as atividades inerentes à corporação, têm que se desdobrar e tentar viabilizar recursos para poder funcionar o Corpo de Bombeiros. Na minha concepção, é a coisa mais descabida que nós podemos enfrentar. Entendo que os prefeitos municipais, os deputados, os candidatos a deputado que eles estão, deveriam questionar os senhores candidatos a governador do porquê que existe essa coisa com o Corpo de Bombeiro, onde é transferida à população a obrigação de pagar a manutenção do Corpo de Bombeiro, que faz parte da Secretaria de Segurança. Foi dito aqui que o valor é baixo. A questão da discussão não é nem questão de ser baixo ou ser alto. A questão é a cobrança, a instituição de mais uma taxa. Porque isso abre precedente para, sabe lá Deus, quantas outras taxas poderão acontecer. A Polícia Militar também tem a frota sucateada. Daqui uns dias o governador vai municipar também o policiamento. E nós vamos ter que pagar também uma taxa para a Polícia Militar. E até onde vão essas taxas sobre taxas? Quando o Estado arrecada mais, a população fica mais pobre. É menos dinheiro circulando, menos dinheiro no bolso do cidadão que gasta no comércio. Se essa taxa de bombeiro arrecadar 1.800.000, 1.500.000 por ano, vai ser 1.800.000 a menos circulando no comércio do município e 1.800.000 a menos que o cidadão poderá gastar.
Foi dito aqui que uma casa de 50 metros quadrados é 65 centavos. Um caboclo que mora numa casa de 50 metros quadrados depende do Bolsa Família para viver. Vai fazer falta para ele esses 65 centavos para ele comprar o leite do filho dele, sem dúvida alguma. Eu acredito que nenhum aqui mora numa casa de 50 metros quadrados. Eu acho que é muito comum, quando há um empobrecimento da sociedade, empobrecimento inclusive cultural, quando você diz, não, quando a pessoa está muito desesperada que ela precisa de alguma coisa, nós precisamos de corpo de bombeiro, então a taxa é pequena, então vamos pagar. Mas é justo? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. É justo? É igual quando o cara está desesperado para comprar um carro. Aí ele faz o financiamento de 72 parcelas e esquece de ver a taxa de juros daquilo. Ele vai estar pagando uma coisa injusta. É isso que eu quero trazer a reflexão, essa questão de criação de taxas sobre taxas e colocar isso na população. Não tem nada contra, insisto em dizer, o pensamento do Major, ele está tentando viabilizar que a corporação dele funcione, para que a população seja bem atendida. Mas isso é obrigação do Estado. E nós temos que questionar os nossos governantes. Os prefeitos não devem só se ater àquilo que está ali. Se existe um convênio, existem cláusulas lá nesse convênio que dizem também que pode ser questionado. Tem cláusula lá que diz que o Estado, dentro da conveniência dele, pode cumprir com alguma dessas obrigações de comprar viatura e assim por diante. O que eu quero é que os prefeitos, os deputados, briguem pela população e não aceitem passivamente essas imposições de que o bombeiro para funcionar vocês vão ter que tirar taxa. Não 2 vezes, não quantas vezes for preciso. Questione o governador. O Estado de São Paulo arrecada mais do que a Argentina. 40% do produto interno bruto do nosso país está no Estado de São Paulo. E são arrecadados impostos proporcionais a isso tudo. A taxa de IPVA no Estado de São Paulo é maior que os outros estados, 4%. Então a questão é questionar a gestão dos recursos públicos. O Estado não pode ficar como um mero arrecadador e transferir posteriormente as obrigações para aquele cidadão que já pagou 5 meses e meio do seu trabalho no ano para o Estado. É esse o questionamento. É uma coisa maior. Nós temos que nos unir para discutir isso. E para mim, foi muito interessante que aconteceu essa mobilização da sociedade contra a criação dessa taxa, porque é uma situação realmente emblemática, onde o povo, o cidadão, as entidades de classe não suportam mais taxa nenhuma. Bom, vamos nos ater mais precisamente a Araçatuba, porque eu já coloquei o raciocínio de uma forma bem genérica. Araçatuba é sabido, e outras cidades também, que todo estabelecimento comercial paga uma taxa de vistoria para o Corpo de Bombeiros. E já paga essa taxa de bombeiros embutida no IPTU. O prefeito disse aqui que herdou convênios, e herdou também um IPTU que foi majorado em administrações passadas de forma abusiva, onde, inclusive, em uma administração, embutiu-se as taxas não só de bombeiros de incêndio, mas de limpeza pública e assim por diante, no IPTU, mudando a alíquota. A TV Câmara já está mostrando, eu me reporto a uma matéria da época, onde fica bem claro, talvez as imagens não sejam... Se apagar a luz, vai ficar bem claro. Onde? Legal, né? O secretário da Fazenda da época reconhece que a taxa de lixo, de limpeza, de vigilância, conservação e pavimentação e a taxa de incêndio e conservação e pavimentação, inclusive, é bom usar essa doença se lembrar que para conservar a pavimentação tem uma taxa embutida já no IPTU. Mudou-se a alíquota do IPTU, que era de 0,9 para 1,3, em cima do valor. Então esse valor já é pago. Nós não podemos nos esquecer disso. Uma outra imagem vai mostrar esses percentuais, onde a prefeitura hoje herdou também o IPTU, onde já está embutida essa taxa. Nós não vamos nos esquecer disso, senão o cidadão araçatubense vai ter que pagar a taxa de novo. É essa a minha motivação
e de me manifestar contrário à criação dessa taxa. Olha lá, passou de 0,9 para 1,3, justamente para embutir essa taxa lá. Então, o que nós precisamos, e o que eu sugiro ao prefeito municipal, é que encontre uma maneira legal dentro do orçamento do município de repassar esse dinheiro que já é arrecadado pelo município para o fundo, para que os bombeiros funcionem. E, paralelo a isso, se movimente com os políticos, outros prefeitos e deputados, para questionar o governo do porquê que a população é obrigada a custear o corpo de bombeiros, sendo que essa é uma obrigação específica do Estado, e que arrecada para isso. Nós não podemos ter um Estado que só arrecada e não repassa isso para a população. Muito obrigado.